tema dessa live hoje é o corte em linha. Como vocês sabem, toda quarta-feira, às 19 horas ou às 19h30, eu estou abrindo uma live para passar informações a vocês, para passar aquilo que eu sei para a vida de vocês como profissional. Sabemos aí, na época do Geraldo, né, Geraldo, Marcelo, que a informação não era tão fácil assim, a informação era difícil acesso, né? Eu me lembro que eu saí aqui do extremo da Zona Leste para a Galvão Bueno, que era o lugar que tinha as informações, não tinha internet. Estou revelando a nossa idade já, né, Geraldo? Pois bem, mas hoje não, a informação ela está a todo momento sendo vinculada, só precisamos tirar um tempo para aprender, e é isso que eu quero fazer com as lives de quarta-feira. Eu quero passar aquilo que eu, ao longo dos anos, adquiri, o conhecimento, a expertise, especialmente em cortes femininos. Então, voltando aqui à nossa aula, na quarta-feira passada nós falamos sobre graduação. E nós falamos que uma das características da graduação é que o fio de cima, ele é maior do que o fio de baixo, mas não o encobre. É mais ou menos isso. Eu vou mostrar aqui no meu quadro, gente. Se tiver, bom, acho que dá para ver. Então, graduação é o contrário. Então, vamos aqui entender que graduação não é o nosso tema de hoje, mas eu só quero recapitular a aula da quarta-feira passada, ok? Então, graduação, deixa eu ver meu fio aqui. Opa! Então, graduação, até imaginamos aqui que aqui seja os fios, ok? Então, o que é graduação? Graduação, o conceito de graduação. O fio de cima, ele é, vamos colocar A e B. O fio de cima, ele é, vocês vão ver ao contrário aí, mas não tem problema. O fio de cima, ele é maior do que o fio de baixo, mas o cabelo se repousando no caimento natural, ele não o encobre. Esse é o conceito de graduação, ok? E variando do corte, pode ser mais curto ou mais longo. Nesse caso não interessa para nós, o que interessa é a técnica. Nós sabemos que existem 3 técnicas: existe graduação, camadas e linha. Somente as 3. É dentro desse universo de técnica que nós fazemos todo tipo de corte, ok? E aí depois existem as formas geométricas, os graus, mas isso aí vamos ver em outro momento. Eu só quero que vocês entendam essa questão dos 3 pilares: graduação, linha e camada. Então sabemos que graduação, o fio de cima é maior do que o fio de baixo, mas não encobre, ok? Camadas. A característica de camadas é que o fio de cima, ele é menor do que o fio de baixo. Essa é a característica de camadas, certo? O fio de cima, ele é menor do que o fio de baixo. Então, dando essa leveza, esse movimento. Então, camadas é essa característica. Se falando das camadas côncavas, né? Mas existe também as camadas convexas, que todos os fios, eles saem do mesmo tamanho, ok? Independente da onde ele está, na parte de cima, na parte de baixo, todos os fios, eles são cortados do mesmo tamanho. Quando dá o caimento, é também camadas, só que camadas côncavas, ok, gente? Então até aí tudo bem, né? Vamos prosseguir. Então o tema de hoje é linha. O que é linha? Qual é a característica da técnica em linha, ou 0 grau, ou fio reto, o famoso fio reto que nós tanto ouvimos por tanto tempo? Até hoje, a cliente, quando
a cliente não sabe o nome técnico, ela chega em nós e fala: eu quero fio reto, eu não quero repicado, eu não quero, ela não sabe falar graduação, mas eu não quero em camadas, eu quero fio reto. E aí nós sabemos então que fio reto é 0 grau, ok? Então qual é a característica do fio reto? O fio de cima, ele é maior do que o fio de baixo, ok? Fio de cima maior do que o fio de baixo. Então nós temos o famoso fio reto, independente se é redondo, independente se é triangular, independente se é quadrado, todos são fio retos. Nós vamos ver adiante qual que é as opções que nós temos de corte para fio reto. Então, a princípio, nós temos que entender isso, que o conceito de fio reto de 0 graus, de linha, corte em linha, é que o fio de cima ele é maior do que o fio de baixo, ok? Então, é bem didático, as minhas aulas, gente, ela é bem didática, é algo que realmente são princípios para o cortador, para o profissional cabeleireiro. Por muitos anos eu fui a cursos, fiz academias internacionais inclusive, e muitas vezes eu saí mais confuso da forma que eu entrei. Uma coisa simples, um conceito simples, porém muito confuso, de uma forma que não usual no salão no dia a dia, de uma forma não comercial. E o que eu quero passar para vocês, e essa é a minha filosofia, é passar algo simples, comercial, aquilo que funciona. Porque muitas vezes eu pego o aluno, eu pego o cabeleireiro que vem aqui na minha academia, ou muitas vezes fora, e esse aluno ele não sabe o básico, ele não sabe o que é graduação, o que é linha e o que é camadas. Então, se não houver esse conhecimento de pelo menos o básico, fica difícil prosseguir, fica difícil conhecer outro universo, outras técnicas, alinhar as técnicas. No mesmo corte eu posso ter linha, eu posso ter graduação, posso ter camadas. Então é importante esse conceito. Voltando aqui, então linha, o fio de cima ele é maior do que o fio de baixo, essa é a característica. E uma das características, pessoal, eu coloquei aqui, trouxe aqui para vocês alguns desenhos da característica do fio cortado em linha. Olha isso aqui, ó. Olha, caiu. Ó, então o fio de cima ele encobre o fio de baixo da maneira que nós temos esse design, nós temos esse desenho, nós temos essa figura, ok? Deixa eu mostrar mais uma para vocês. Aqui. Esse também é um corte em linha. Esse também é o famoso corte linha reta, né? Só que com a variante, ele tem o caimento alongado na parte da frente, que é o famoso bob long, aquela elevação, ou seja, na parte da frente. Então, de forma triangular, nós vamos falar sobre isso. É um corte em linha, porém ele está em forma de triângulo, ele tem esse alongamento na frente, ok? Deixa eu ver mais outro. Nós temos também outro corte aqui, que é o corte em linha, porém, eu vou mostrar para vocês, ó. Porém, o que ocorre aqui? É um corte em linha, porém, qual que é a forma dele? Em V. Ele poderia estar em redondo ou reto, mas aqui no caso ele está em V. Mas é um corte em linha, ok? Então, o conceito de corte em linha independe da forma que ele está. Se ele está em V, se ele está redondo, se ele está quadrado. Independe, ok? Então é importante dizer isso. Eu tenho mais outro aqui que, bom, dá para ver, ele está reto. Esse é bem comercial também. Gente, parece coisa básica. Muitas vezes a gente faz, olha, eu vou falar de corte em linha. Muitos alunos dizem, mas corte em linha é tão fácil, corte em linha é tão básico. E não é tão básico assim. Vocês vão ver que existem alguns segredos
para executar um corte em linha, ok? Então, qual que é o conceito de corte em linha? O que ele traz para nós? Eu coloquei aqui, bom, acho que vocês veem ao contrário, né? Mas eu vou falar aqui. Ele traz estabilidade, ele traz autoridade, ele traz controle. É um corte que ele não tem muito movimento, solidez e peso. Todo o peso dele está aqui no perímetro. É diferente de camada e graduação. Todo o peso está embaixo, ok? Agora, é importante dizer isso, que eu falo não de uma forma, por exemplo, de visagismo. Isso nós podemos se aprofundar depois. Mas pelo menos é o básico que o profissional tem que saber quando a cliente chegar, sentar na sua cadeira e pedir um corte em linha. Pelo menos isso você tem que ter noção para executar um corte em linha. Ela quer balanço, ela quer movimento? Então não é um corte em linha. Não, ela quer solidez, ela quer que pare, ela quer trazer essa autoridade. Esses dias mesmo, me sentou uma cliente no salão. Ela se formou recentemente em Direito, tirou até a carteira da OAB e tudo mais, e com o cabelo comprido, e como ela era nova, não passava essa autoridade, não passava essa seriedade, por mais que ela tenha um conhecimento, seja uma profissional excelente, mas ela não passava na sua aparência. Então o que eu fiz? Eu sugeri um corte em linha, fiz um Chanel, não um Chanel bicudo, mas um Chanel reto, quadrado, e passou, e ficou maravilhoso, ela gostou, e realmente passou a imagem que ela estava procurando. Então é importante o profissional cabeleireiro ter esse entendimento em que o corte ele traz seriedade, ou ao contrário, você quer movimento, você quer criatividade, é um corte em camadas, é um corte desfiado, é um corte despojado. Não, eu quero rigidez, eu quero solidez, eu quero estabilidade, eu quero autoridade. Então, esse é o corte. Olá, Rafa, tudo bem? Prazer em revê-lo aqui. Rafa fez o treinamento conosco. Então, gente, esse é o conceito de corte em linha. Ele traz isso para nós, ok? Então, se falando ainda de corte em linhas, eu vou começar a falar para vocês. Peguei aqui um exemplo da minha modelo, e como eu disse para vocês que existe um pulo do gato no corte em linha, não é tão simples assim como algumas pessoas pensam que é, tá bom? Muitas vezes a cliente pede um corte em linha, um corte reto, e sai com uma graduação, e sai com algo diferente, mas não é corte em linha, e eu vou falar por quê. Então, eu vou depois, eu faço na minha outra modelo, mas eu vou fazer nessa daqui primeiro. Olá, Rose, tudo bem? Boa noite. Rose, uma grande profissional, também fez um treinamento conosco aqui. Gente, cadê minha tesoura? Perdi minha tesoura. Só um momento, pessoal. Então vamos lá. Olha lá, vocês estão aí ainda, né? Jóia. Então, vamos aqui exemplificar na boneca. Entendemos que a boneca, ela não tem os ombros aqui, não é? Se bem que tem umas que hoje são fabricadas com ombro. Mas essa aqui especialmente não tem. Mas, o que acontece com o corte em linha? Vamos lá, olha lá, gente, ó. Suponhamos que aqui seja, vocês estão vendo bem aí, tá? Fio reto. Eu peço para que a cliente ela dê uma leve inclinada quando eu estiver trabalhando aqui na posterior baixa, ou seja, na nuca baixa, tá? Para que eu tenha um maior controle aqui, ok? Subo a cadeira.
ou sento no banco para que a minha posição esteja de frente com ela, ok? E também, gente, eu vou falar aqui um pulo do gato. Eu deixo a cliente em pé para fazer esse corte em linha, né? Se vem essa região que ultrapassa os ombros, que já corre o risco de pegar na cadeira de corte, eu já faço com que ela fique em pé. Por quê? Porque o simples fato de, suponhamos que aqui seja a cadeira de corte e ela tem uma saliência, ok? Então, o simples fato de ter já esse movimento, eu já perco o controle do corte em linha, certo? Então, já vira uma graduação. Por quê? O correto do corte em linha é todo esse fio, ele tem que estar rente à pele, ok? É importante também, outro pulo do gato. Se a cliente tem isso aqui, ó, e eu já vim de propósito para mostrar para vocês, e ela dobra aqui, ó, mas mesmo assim fica aquele, né, em época de frio, em época de inverno, que dá mais aquela saliência aqui, e você já não consegue encostar esse fio rente à pele, também já descaracteriza o corte, também já perde o movimento de linha, já vira graduação. Então, qualquer movimento em que eu tiro o cabelo, que eu afasto minimamente esse cabelo da pele, do pescoço da cliente, do corpo da cliente, das costas da cliente, já não é corte em linha, já vira graduação. Então, nós temos que partir desse princípio. Então, é isso aqui, gente, ó. Movimento é esse, encostado, venho e corto, ok? Venho com a outra mecha. Outra coisa importante, o corte em linha, eu vou fazer depois o exemplo na minha modelo, pouco se usa os dedos, realmente se trabalha mais rente na pele com o pente, venho e corto, tá? Pego a minha mecha guia, venho e corto, encostado na pele. Pego outra mecha, venho, alinho, transpareceu a mecha guia. Deixa eu ver aqui que vai ficar melhor. Ó. Corto. Outra mecha. Vocês estão entendendo que eu não pego com os dedos e eu não afasto da pele, porque só de fazer esse movimento eu já perco a minha técnica, que é linha, que é fio reto, já vira uma graduação. O mínimo movimento aqui já vira uma graduação. Então, corte em linha, fio reto, é encostado da pele, ok? Venho e corto. Ó, se tivesse aqui o encosto da cadeira, olha como ficaria. Tá vendo? Então eu venho aqui em alinho, ela quer fio reto, mas olha o encosto da cadeira, já não é fio reto. Já tiro todo essa ideia minha de ter o cabelo fio reto. Vai virar graduação. E o que isso significa? Que no final desse corte, você vai ver que as pontas estão desalinhadas, porque você fez uma graduação, você não fez um corte em linha. Porque o corte em linha, essa mecha aqui de cima, ela encobre as demais, porque, como nós já vimos, o conceito do corte em linha é que a mecha de cima, ela é maior do que as demais, ou seja, ela encobre. Ó, isso aqui, gente, ó. Tá? Ela encobriu. Quando você seca esse cabelo, ele encaixa. Essa parte de cima, ela é maior, então ele encaixa, forma realmente um encaixe aqui. Então, esse é o corte em linha, tá? Eu vou dar outro exemplo para vocês aqui. A boné. Vamos lá. Vou levantar um pouquinho mais aqui. Tá?
Gente, se tiver alguma pergunta, manda para mim aqui nos comentários, tá? E se também estiver bom para vocês, se vocês estiverem gostando do conteúdo, compartilhe, mande para aquele amigo seu que é profissional também. Se está ajudando você, também compartilhe. Essas lives são gratuitas e realmente a intenção é passar informações para vocês da forma em que vocês possam se beneficiar na sua profissão, fazer a diferença no dia a dia. Então aqui, vamos lá. Então suponhamos que aqui seja a nossa modelo real, não é? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aí, gente. Tá, se não tiver tudo ok aí, dá um alô para mim, tá? Vamos lá. Olá, Dígia, tudo bem? Boa noite, Cris, Pedro, ok, Andréia, tudo bom? Sejam bem-vindos aí. Gente, olha lá, vamos lá. Então, só recapitulando. O corte em linha, eu não tiro o cabelo da pele. Eu corto todo ele fio reto. Ok? Todo a 0 grau. Vou colocar aqui mais. Fica mais nítido para vocês aí. Ó. Tá. Então vamos lá. Aqui. Ó. Então venho, alinho todo esse cabelo com o pente mesmo e corto. Percebe que eu estou trabalhando com o pente, tá? Eu não estou vindo, por exemplo, com a mão aqui, porque o simples fato de um mínimo afastamento da pele já vira graduação, já não é mais linha. Então o cabelo tem que estar rente à pele, tá? Olha lá. Novamente. Posiciono aqui. Avistei a minha mecha guia. Venho e corto. Outra coisa importante: trabalhar sempre com a parte do pente que é mais fina. Por quê? Porque eu consigo dar pressão na mecha, em que a mecha fica toda alinhada. Ok? Novamente. Certo? Não, voltando, eu não elevei, eu não tirei próximo à pele. Eu deixei próximo à pele o tempo todo. Novamente. Ó lá. Avistei minha mecha guia. Ó. Venho e corto. Outro pulo do gato, gente. A mecha que já foi cortada, ela já foi cortada. Ela não é para ser cortada novamente. Ela já foi cortada. Então eu só corto a mecha que vai vir adiante. Ok? Então se eu tenho a parte de baixo já cortada, o que ela serve para mim? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ela serve somente de espelho, ó, tá vendo? Ó, aqui minha mecha guia. Eu venho e corto. Ó. Tá?
a parte de cima ela tem que vir encobrindo a parte de baixo. Por quê? O fio reto, a característica dele é isso aqui, ó. Quando você secar naturalmente ou fazer a escova, ele se encaixa aqui, ele faz aquela curva, tá? Novamente. Ó, como esse cabelo já foi cortado, então a parte de cima quase não vem, mas vocês podem observar que o propósito da técnica foi passado. Ó lá. Tá? Então, o propósito é esse. O fio de cima, ele é maior do que o fio de baixo, da maneira que encobre totalmente. Tá certo, gente? Então, após isso, existe outro pulo do gato. Ok? Existe. Deixa eu pôr aqui para vocês. Então, nós estamos falando de a técnica de linha, não é isso? Olha lá, técnica. É que vocês veem ao contrário aí, né? Mas ok. Linha. Que é o famoso fio reto, que é o 0 grau, tá? Agora, existe o fio reto em forma de quadrado, redondo e triangular. Todos são fio retos. Exemplo. Aqui, deixa eu fazer aqui um. Então, vocês estão vendo aí, né? Vamos fazer um fio reto aqui, quadrado. Suponhamos que aqui é o fio, ele vem todo igual. A parte da frente e a parte de trás, ok? Todo igual. Suponhamos que a cliente queira um fio reto com a parte da frente mais alongada, que é o famoso long bob, é o famoso Chanel de bico. Então aqui é o, deixa eu colocar aqui a forma, quadrado, certo? Fio reto triangular. Tá? Então aqui as linhas e divisões que eu vou fazer, pessoal, lembra que quando se divide um cabelo, você está dividindo o cabelo, você já está cortando o cabelo, ok? Porque mais do que a tesoura, mais do que o pente, é a divisão. Então, exemplo, as divisões aqui, todas elas têm que ser feitas em horizontal, ok? Todas horizontal, por quê? Eu quero uma forma de quadrado, ok? Aqui, forma de triângulo, em que a parte da frente ela é maior, certo? Esse movimento aqui é um movimento de triângulo. Ok? Dá para ver direitinho aí? Quais são as divisões que eu faço nesse caso? É diagonal para frente. Então todas as divisões vão se posicionar dessa forma. Diagonal para frente. Tá? Que eu tenho então essa parte da frente maior. E agora a divisão em redondo. As divisões de redondo é o contrário. A parte de trás ela é maior do que a parte da frente, ok? Ó. Quais são as divisões nesse caso? Essa aqui é o redondo.
tá? E tem também o oval, que é a parte da frente bem menor, tá? Mas basicamente são esses três: redondo, triangular e quadrado. Então, nesse caso do redondo, quais são as divisões que eu executo? Ao contrário da divisão do triângulo, que é o redondo, as divisões são diagonal para trás. Essas são as divisões, tá? Todas elas diagonal para trás, aqui diagonal para frente e aqui horizontal, tá? Então essas são as formas, forma geométrica do corte. Geométrica do corte, tá? Então eu vou mostrar algumas imagens para vocês entenderem um pouco melhor. No começo da live eu já tinha exposto essas imagens, mas é prudente agora. Olha, então aqui eu tenho linha reta, fio reto em forma de quadrado, ok? Que as linhas são todas feitas em horizontal. Aqui eu tenho uma pouquinha, tímida elevação na frente, que eu já posso caracterizar como triângulo, ok? Esse daqui não é o redondo, é o em V, que seria o oval. Mas, entendam bem, é só um exemplo. Se eu tiro esse bico aqui, eu tenho forma em redondo, em que todas as divisões têm que ser feitas em diagonal para trás, tá certo? É só para vocês entenderem que existe um fundamento para cada técnica. Cada técnica tem o seu fundamento, tá? Então eu não preciso, por exemplo, fazer um Chanel com elevação para frente, o Chanel de bico, um exemplo, em graduação. Eu posso fazer ele fio reto, tranquilamente. A forma geométrica não vai mudar a técnica. Então, técnica é graduação, linha, camadas. Aí tem a forma geométrica, que é quadrado, triângulo e redondo. Aí tem os graus, que é 0, 45 e 90. Então, tudo isso entra no projeto do corte. Então, é preciso que nós, cortadores, tenhamos essa ideia, esse conhecimento para executar um bom corte, certo? Eu vou fazer aqui para vocês, só desse lado aqui, uma forma geométrica, ok? Podemos trabalhar aqui, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Tem o cabelo na frente, tá? Vamos trabalhar a forma geométrica triangular, que a parte da frente é maior, ok? Então vamos lá. Então, lembrando que a divisão já inicia o corte, tá? Então, vamos fazer aqui. Vamos pegar essa parte aqui da frente, diagonal para frente, olha lá, tá? Lembrando que é um corte em linha, ok? O que eu faço? O pente é a minha régua, tá bom? Então, um exemplo, se esse cabelo é maior, eu peço que a cliente ela fique em pé para que eu tenha a plena convicção que eu estou cortando em linha e não graduação, tirando da pele, ok? Então, bem, minha divisão já está correta e corto. Fiz a minha base, olha lá, linhas diagonais para frente. Eu tenho a minha base lá. Todo ele cortado em linha, sem elevação, para não caracterizar a graduação.
Novamente, tiro a minha mecha, espelho com a minha mecha guia, que está aqui embaixo, olha lá. Venho e corto. Novamente, venho e corto. Tá? Diagonal para frente. Olha lá. Suponhamos que o tamanho da mecha está encostando no ombro da cliente, ok? O que nós fazemos nesse momento? Nós pedimos que a cliente ela vire o rosto ao ponto em que você vai pentear esse cabelo e você vai fazer todo o seu perímetro aqui, ok? E depois ela vira novamente e você faz o alinhamento aqui, tá? Que é esse corte aqui, o famoso long bob, olha lá, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir, olha lá, somente com pente, com a parte menor, que dá mais pressão, dá mais precisão ao corte, venho e corto, venho e corto. Novamente. Ó, eu não estou graduando esse cabelo, tá, gente? Ele está sendo fio reto. O pente é a minha régua, olha lá. Nosso pente, gente, é o nosso melhor amigo. Ó. Tá? Ó. Novamente. Tá? Vou seguindo a minha mecha guia. Tem outro pulo do gato aqui que eu vou passar para vocês. Rosto da cliente. Tá? Quando se trata de fio reto, eu não posso vir com um cabelo. Deixa eu terminar essa mecha aqui que eu vou explicar para vocês. Vou para esse lado aqui. Olha a minha posição. Mecha de cima. Quase não tem cabelo por causa da franja, mas eu creio que vocês conseguem pegar aqui. Aqui, gente, suponhamos que esse cabelo esteja fio reto aqui, ó. O que nós fazemos nesse momento? Eu tiro o cabelo do rosto da cliente e trago ele para a nascente da cliente aqui, tá? Eu não corto ele assim no rosto. Por quê? Quando ele cair, ela não vai usar assim, ok? Ela não vai usar assim. Ela vai usar como esse cabelo? Ela vai tirar do rosto. Então, quando nós cortamos assim, quando você traz essa mecha para trás, ele fica um leve arredondado aqui na frente. Não fica aquele bico perfeito, tá? Então, esse é outro pulo do gato. Ó, trago essa mecha, suponhamos que esteja um fio reto, venho, encosto aqui junto com a outra e corto, tá? Eu costumo usar uma tesoura maior para fazer corte em linha, tá? Eu estava com ela na mão, não sei onde que ela foi parar. Por quê? Te dá mais precisão aqui, ó. Uma polegada maior, costumo usar de 6, essa daqui é 5. Costumo usar de 6 ou 7, tá? Que te dá mais precisão na hora de executar aqui, tá? O perímetro, tá, gente? Então, esse aqui é o resultado do menor para o maior, mais ainda corte em linha. Eu não fiz graduação nesse cabelo, tá? E nem camadas. Venho fazendo a limpeza, ó. Marcos, mas eu não posso pegar com o dedo mesmo sendo corte em linha? Pode. Você pode, só que o que você não pode fazer é tirar da pele, senão vira graduação.
você tem que manter ele rente à pele da cliente, sempre rente à pele da cliente, ó. Tá? Sempre rente à pele da cliente, ó. Tá? Eu tenho esse movimento. Então esse é o corte em linha com forma geométrica triangular, que é o famoso Chanel de bico, tá? Vamos fazer ao contrário? Estou misturando aqui no tempo, mas tá legal para vocês, não tá? Eu vou fazer ao contrário agora. Eu vou fazer o corte em linha, vou dar o exemplo, porém de forma geométrica redonda, ou seja, eu vou usar as divisões ao contrário. Como? Assim, ó. Todas as divisões vão ser feitas, olha lá, lembra do exemplo que nós fizemos? Em diagonal para trás, porque eu quero a forma de redondo, tá? Essa é a minha ideia. Nós fizemos essa forma aqui, divisão de diagonal para frente, agora ao contrário, tá certo? Vamos ver. Pego a minha seção a ser cortada e faço a minha divisão diagonal para trás. Olha lá. Eu tenho fio reto, mas de forma arredondada. Então determino aqui, lembra que eu comentei com vocês? Tiro do rosto, determino aqui aonde eu vou iniciar, ok? Venho e corto. Ó. Sempre rente à pele, gente. Ó. Tá. Lembrando, se eu fizer esse movimento, já não é fio reto, já não é corte em linha, já vira graduação. Eu sempre vou repetir isso, porque é um erro muito comum, como eu comecei a live a falar, que muitos profissionais acham que é fácil cortar, usar a técnica em linha a 0 grau, mas comete esse erro, de em vez de ser 0 grau, ele eleva com os dedos e já vira 45 graus, já vira um corte que não é 0 grau, tá certo? Então, nós estamos falando para aqueles que estão entrando agora, o Emerson, boa noite, Aldeline Limas, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos falando sobre o corte em linha hoje, tá? Já fizemos algumas formas geométricas, que é o redondo, quadrado e triangular, mas tudo em linha. E um dos conceitos do corte em linha é nunca elevar a mecha tirando da pele, sempre rente à pele, tá? Para termos esse movimento de corte, tá? Lembrando que o corte em linha, ele me traz estabilidade, ele traz autoridade, ele traz controle, solidez e peso. Ou seja, se a cliente quer um corte desconectado, um corte que dê leveza, um corte divertido, não é corte em linha, tá? O profissional tem que ter isso em mente. Novamente, diagonal para trás, ok? Lembra que eu já fiz aqui o meu perímetro? Então o que eu faço? Eu venho e sigo usando a minha régua, que é o pente. Lembrando que o pente tem que ser feito, tem que ser usado onde as cerdas são menores, tá? Que dá mais pressão ao corte, ó. Tá? Novamente, pego a minha mecha de cima, trago ela, minha mecha guia. Olha lá, já está dando transparência, tá vendo, gente? É porque também essa boneca já foi utilizada com vários cortes. Mas olha lá. Michele, boa noite, Michele. Olha lá. Ó.
E aqui eu tenho a forma geométrica redonda, mas sempre em linha, ou seja, 0 grau, tá bom? Então, gente, só recapitulando o que nós falamos essa noite, que a técnica de linha, que é o famoso fio reto, ele pode ser feito em forma de quadrado, todos os fios serem iguais, em forma de triângulo, ou seja, a parte da frente maior, tá? Aí eu utilizo a divisão diagonal para frente, aqui a divisão em horizontal. E podemos fazer em redondo, que foi esse último que eu fiz agora, que a forma de divisão é diagonal para trás, tá bom? Então essas 3 formas principais de ser cortado um cabelo fio reto, tá certo? Também mostrei para vocês os resultados dos cabelos fio retos, que seja, eu tenho um fio reto que é mais alongado na frente, que é o famoso long bob, tá? Pode ser um Chanel, o que caracteriza Chanel é que ele vem mais curto. Temos o fio reto tradicional, que é aquele abaixo do ombro, todo ele reto. Temos também o fio reto em V, que também algumas clientes ainda usam, né? E posso também tirar esse bico e ser redondo, mas é fio reto. O que mais aqui? Temos o fio reto em quadrado, tá? Que é esse que traz essa solidez, essa rigidez. É um corte que não tem movimento, ok? E o fio reto, que é o Chanel, com um pouca elevação na frente, também a 0 grau, tá? Então nós frisamos que uma das características do fio reto é que a mecha de cima ela é maior do que a mecha de baixo, tá? Então, se elevarmos essas mechas, esse é o desenho que fica. A maneira que nós repousamos esse cabelo, ele cai de forma que os fios eles se encontram aqui todos iguais, porém o fio de cima ele é maior do que o fio de baixo. O fio A é maior do que o fio B, a parte externa é maior do que a parte interna. Somente são formas de ser explicado, mas o conceito é o mesmo. Essa mecha ela é maior do que a mecha de cima, é maior do que a mecha de baixo, trazendo essa solidez. Então esse é o conceito do fio reto, tá certo? Eu também enfatizei bastante que na maioria dos casos, em 99,9% dos casos, eu faço com que a cliente fique em pé, ou seja, ela fique em pé com a postura reta para executar o corte fio reto. Por quê? Pulo do gato. Só recapitulando, já falei isso agora. Que o momento que, imagine que isso aqui é a cadeira de corte. A cliente quer um fio reto na altura abaixo do ombro. Aqui é a cadeira de corte. Então, o que acontece? Então, esse cabelo ele sai da sua forma natural e aí já não é fio reto, vira uma graduação. Na maneira que ele repousa, já não fica o fio reto autêntico, o fio reto oficial. Já vira graduação. E aí você não sabe por que virou graduação, mas foi porque você tirou da pele. Então fio reto é rente à pele. Falei também que se a cliente chegar com a camisa de gola, muita camisa aqui para fazer um fio reto, é bom que você também se atente, porque aqui também atrapalha o fio reto, tá certo? Gente, eu fico por aqui. Agradeço a presença de todos. Toda quarta-feira às 19 ou 19h30 vou ter a live, mas eu aviso nas minhas redes sociais. Me siga, compartilhe. Se você gostou, manda para um amigo seu. Essa live vai ficar salva. Um beijão para vocês. Obrigado pelo carinho e até a próxima. Beijão, tchau, tchau.